eu quero falar um pouquinho com vocês sobre collocations. Porque esse movimento de hoje é um movimento para adquirir vocabulário. E esse processo de aquisição de vocabulário é muitas vezes muito mais orientado por quantidade do que por qualidade. E o meu convite é para você olhar aqui para uma combinação de phrasal verbs e collocations. Se você não sabe muito bem o que são collocations, eu te convido a assistir uma aula que eu gravei, está aqui no canal. É uma aula mais detalhada, que eu explico mais o que é collocations, como usar collocations, mas basicamente, collocations é quando você adquire vocabulário no movimento de entender a palavra e de entender como essa palavra se combina com outras palavras, ou com outros pedaços de língua que nós chamamos de chunks in English. Então, por exemplo, aqui, rapidinho, para vocês terem uma ideia do que collocations pode fazer com o seu processo de aquisição de vocabulário. Figure out, figure out. Figure out, você já identificou que é um phrasal verb útil, aplicável, você quer colocar isso na sua comunicação definitivamente. Como que você se prepara para usar esse vocabulário? Porque de nada adianta você assistir essa aula, você entender e amanhã você não estar preparado para colocar isso em prática, tá? O movimento de aquisição de vocabulário não é um movimento passivo, é um movimento ativo. Você precisa preparar esse vocabulário para ser utilizado, ok? Uma das coisas que os alunos mais me falam é o seguinte: eu estudo vocabulário, eu vejo palavras, eu faço lista, eu faço isso, eu faço aquilo, e na hora a palavra não vem na minha cabeça. A palavra não vai vir na sua cabeça, ok? A palavra não se transporta para o nível das suas ideias se você não fizer o mínimo de esforço para isso. Então, para o vocabulário sair da zona de desconhecimento, né, de um vocabulário que você ainda não conhece, não domina, e passar para a zona do uso com naturalidade é um caminho que precisa ser percorrido. Então, você precisa conhecer, tomar conhecimento daquele vocabulário, e entender as possibilidades que aquele vocabulário te traz, e isso é o que collocations faz, né? E preparar isso pensando no próximo uso. Você vai preparar esse vocabulário para ser aplicado na sua próxima comunicação. Você vai organizar essa produção. Porque se você não estiver preparado para usar esse vocabulário, na hora de mandar o e-mail, de apagar a fogueira, de resolver o problema, você não vai lembrar que você precisa usar figure out ao invés de solve a problem. E é claro que não vai lembrar, porque você tem coisas mais importantes do que pensar em qual é a melhor palavra para usar na hora de se comunicar em inglês. Então, para que isso realmente aconteça e você de fato aplique esse vocabulário novo, você precisa se preparar, se organizar para isso. Então, dito tudo isso, imagine que você quer definitivamente trazer figure out para o campo do uso, da aplicação. Você quer incluir esse phrasal verb nas suas comunicações. Dito isso, você vai pensar em collocations, combinações. Como que eu posso combinar figure out com outros chunks, com outros pedaços aí de língua, com outras frases? Como que essa combinação é natural? Figure out, você pode falar em figure out a problem, figure out a solution to a problem, figure out a way to do something. Tá bom, Andressa, mas como é que eu vou saber quais são as collocations? Como que eu encontro collocations? Existe uma ferramenta maravilhosa hoje em dia chamada Google. Google it. Coloca lá no seu Google Figure Out. Coloca isso em ocorrências em inglês e veja as ocorrências que vão aparecer. Você vai ver as ocorrências mais comuns. Por exemplo, você vai perceber que figure out a way to do something é uma ocorrência muito comum. Você vai perceber que figure out a solution é uma ocorrência muito comum. Os dicionários podem lhe trazer essas ocorrências também. Se você não quiser ir direto no Google, você pode selecionar um dicionário bom que você confie. Temos excelentes opções de dicionários online. E veja lá os exemplos de uso com essa palavra que o dicionário te traz. Esses são exemplos de collocations. Figure out a problem, a solution to a problem, a way to do something. Então, você identificou que você tem essas três possibilidades, dentre outras, de collocations. Você vai, então, trazer isso para o campo da aplicação.
Aí somente você sabe a sua rotina corporativa, sabe que tipo de comunicação você precisa entregar em inglês, e você vai pré-fabricar, deixar prontas frases que você acha que vão se encaixar aí nesses e-mails de todo dia, nessas comunicações de todo dia, nos relatórios de todo dia. Por exemplo, we are trying to figure out a way to replace this kind of material. Não sei, talvez você seja do departamento de suprimentos, talvez você fale aí sobre suprimentos e que material que pode substituir o outro para evitar custo, enfim, não sei qual exatamente a sua realidade no trabalho, mas que tipo de comunicação é essa que você tem? Como que figure out pode se encaixar nessa sua comunicação? There's a problem with the system and I need to figure out a solution to this. Então, talvez você esteja aí no departamento de TI e exista um problema com o sistema and you need to figure out a solution to this. Ok? You need to figure out a solution to this. I need to figure out this problem. I need to figure it out. Então, eu preciso entender o problema, eu preciso entender a situação. Basicamente, a gente fala todos os dias na rotina e no trabalho sobre problemas, questões que precisam ser resolvidas, entendidas, melhor compreendidas. Figure out vai cair como uma luva para você comunicar esse tipo de ideia.